Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatório para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. Na aula de hoje, a gente vai fechar essa parte da relação entre Química e Eletricidade com a lei formulada por esse cara aí, que é o Michael Faraday, que junta, de fato, com contas, a Química e a geração de energia elétrica. Nessa aula, a gente vai aprender a lei de Faraday. Então a gente tinha visto que pilhas e eletrólise, os dois processos que relacionam química e eletricidade, ocorrem de maneiras diferentes, mesmo com as duas coisas sendo geradas pela relação entre química e eletricidade. Pilhas são reações químicas que geram eletricidade e por isso têm potencial positivo. E eletrólise é o uso da eletricidade para fazer reações químicas acontecerem com sinal negativo. Então, pilha gera eletricidade, eletrólise consome essa eletricidade. E nessa época que estava borbulhando de coisa que podia ser feita com eletricidade, muitas pessoas queriam entender como usar essas ideias que foram descobertas lá atrás na química com as pilhas para conseguir fazer uma coisa mais prática. Tentar entender como correntes elétricas funcionavam de modo geral. E muita gente via que isso no futuro. Como a gente sabe hoje em dia, que é uma coisa extremamente útil em tudo que a gente faz. E um dos que mais se destacou nessa história, se não o que mais se destacou, foi o americano Michael Faraday, no século XIX. O Faraday, ele tenta primeiro entender como que a corrente elétrica pode ser entendida em relação à sua intensidade. O que já se sabia? Já se sabia que eletricidade, né, corrente elétrica, é carga em movimento. Então, quanto mais carga se move, mais alta é a intensidade da minha corrente elétrica. Então ele tenta achar um jeito de medir essa corrente. Então ele formula a lei da imensidade da corrente elétrica, que ele chama de I de intensidade. Ele vai lá e ele mostra que a intensidade da corrente elétrica é o tanto de carga que passa naquela região, um fio, por exemplo, que ele chamou de Q, em um intervalo de tempo, que ele chamou de T. A carga ela é medida em uma unidade chamada Coulomb, esse C maiúsculo, e o tempo é medido em segundos. Quando você tem carga medida em coulombs e tempo medido em segundos, você tem a unidade de medida da intensidade da corrente elétrica, que é coulomb por segundo, que é igual a ampere. Ou seja, coulomb, o tanto de carga que passa por segundo no tempo que passa, é igual a ampere. Então, se passa 1 coulomb por segundo, passa 1 ampere. Se passa 2 coulombs por segundo, passam 2 amperes. E assim vai indo. E foi essa a relação que o Faraday conseguiu fazer. E lógico, essa carga pode muito bem vir de um processo químico. Ou ser usada em um processo químico, se for uma pilha ou uma eletrólise. E com isso ele faz a junção das coisas, chegando na constante de Faraday. Em química, a gente sabe que quem tem carga negativa, as cargas que se mexem são os elétrons. Por quê? Porque os elétrons estão mais expostos. Se você lembrar do modelo atômico, os elétrons são os mais expostos e os prótons e os nêutrons estão lá no meio, com pouca mobilidade. Então, para juntar as duas coisas, ele conseguiu achar a carga de 1 mol de elétrons. Então, quantos coulombs, né? Qual que é a carga de 1 mol de elétrons? Ele viu que 1 mol de elétrons tinha exatamente 96.485 coulombs. Então, se você conseguisse gerar 1 mol de elétrons, você ia gerar 96.485 coulombs de carga. E aqui a gente tem a junção real de química e eletricidade. 1 mol de elétrons. Quem gera eletricidade
é elétrons se mexendo. E para conseguir usar isso em química, a gente usa a unidade principal de medida de quantidade da química, que é o mol. Então a gente conseguiu juntar mol de elétrons, quantidade específica de elétrons, 6 vezes 10 a 23, e a carga que eles têm. E isso ficou conhecido como um Faraday. Então, um Faraday, que é um F, é 96.485 coulombs em 1 mol de elétrons. Que é a unidade básica de qualquer coisa que você faça com eletricidade e reação química. Então vamos usar um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira 500 kg de alumínio puro, sólido, a partir do óxido de alumínio, Al2O3. E para isso eu vou usar uma corrente de 2 amperes, 2 coulombs por segundo. Quanto tempo esse processo vai durar? Primeiro, a gente tem que lembrar que o Al aqui no caso, o íon principal de Al é o Al3+, alumínio 3+. E a redução dele com 3 elétrons, que nem a gente viu na aula de eletrólise pilha, é Al3+, com 3 elétrons dando Al sólido. Então, se eu pegar Al3+, que é o alumínio que tem no Al2O3, e colocar com 3 elétrons, passando 3 elétrons, eu vou conseguir alumínio sólido. Então, essa daqui é a junção de química com eletricidade. Eu sei a reação balanceada, eu sei quanto vale um mol de elétrons. Eu consigo agora juntar as coisas. Eu sei que a massa molar do alumínio é 27 gramas. Então, 1 mol de alumínio tem 27 gramas. Só que eu não quero produzir 27 gramas de alumínio. Eu quero produzir 500 quilos. Que é a mesma coisa que 500 mil gramas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 gramas. Eu vou precisar de um... E para produzir esses 500 mil gramas de alumínio, eu vou precisar de uma quantidade X de mols. Então, de alumínio. Então, isso aqui é a massa molar. Isso aqui é o que a gente quer na prática. Se eu for resolver essa regra de 3, eu vou ver o que eu quero, na verdade, eu vou produzir 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 27. Eu vou querer produzir 18.518,5 mol de alumínio. Com isso, eu já consigo entrar na minha reação. A minha pergunta aqui é quanto tempo vai demorar para tudo isso acontecer passando uma corrente de 2 amperes, 2 coulombs por segundo. Só que para entrar na parte de eletricidade, eu preciso saber quantos elétrons eu estou usando, qual é a minha carga que eu tenho que fazer para conseguir produzir esses 500 mil gramas de alumínio. Então agora eu vou fazer a minha segunda regra de 3. Eu preciso saber quantos elétrons tem aí. Corrente, né, o ampere, esses 2 amperes, tem a ver com elétron. Então eu tenho que saber quantos elétrons eu vou ter que usar. Então eu sei que 1 mol de alumínio, para ser produzido nessas condições, eu preciso usar 3 mol de elétron. Tá bem aqui, ó. 1 mol de alumínio, Al3+, 3 mol de elétron. Na verdade, Al 3+, né? Não pode esquecer. Isso daqui, no caso, é a relação estequiometria. Na verdade, nem precisa desse 3 mais aqui, que eu calculei aqui em cima foi mol de Al puro. Então, na verdade, é Al mesmo. Só que eu não quero produzir 1 mol de Al, eu quero produzir 18.158,5 mol de Al. Então eu vou precisar de uma quantidade de, sabe, Y de mol de elétrons. Isso aqui não vai fazer na prática. Então, se eu quisesse fazer 1 mol de Al puro, eu ia precisar de 3 mol de elétron.
Como eu quero fazer 18.158,5 mols de alumínio, eu tenho que ter uma quantidade Y. Isso aqui no caso vai ser 18.000, o Y vai ser 18.158,5 vezes 3. Isso daqui é igual a 55.555,5 mols de elétrons. Então, esse é o tanto de elétron que eu preciso. Só que se eu lembrar aqui da corrente, a minha corrente, a carga é medida em coulombs, né? A carga é medida em coulombs e não em mol de elétron. Então eu preciso ter coulomb aqui. Eu tenho que achar um jeito de converter tudo isso de mol de elétron para carga, para coulomb. E quem me passa essa informação é justamente isso daqui. Um mol de elétrons tem 96.485 coulombs, que é a constante de Faraday. Então é isso que eu vou fazer, eu vou converter uma coisa na outra. Um mol de elétrons, na verdade, tem uma carga total de 96.485 coulombs. Mas eu não estou usando um mol de elétrons, estou usando 55.555,5 mols de elétron. Então eu vou ter uma carga aí que eu vou chamar de Z. Isso aqui é a constante de Faraday. E isso aqui é o que eu tenho na prática. Então a minha regra de 3 é sempre assim. É alguma coisa que eu já sei em cima e que eu quero saber embaixo. Então aqui no começo eu sabia a massa molar do alumínio, a massa de 1 mol. E eu queria saber quantos mols tem em 500 quilos. Aqui nesse caso, eu sei que pela reação eu tenho que ter 1 mol de alumínio com 3 mols de elétron. Então se eu quiser fazer esse tanto de alumínio, eu preciso de um tanto de mols de elétron. O que eu já sei em cima, quero saber embaixo. E aqui não é diferente. Eu sei qual é a carga de 1 mol de elétron, então eu vou descobrir a carga em 55.555,5 mols de elétron. Então, no caso, esse total de carga é simplesmente essa multiplicação, se for resolver essa regra de 3. 96.485. E isso daqui, no caso, é igual a esse número gigantesco, 5.360.272.417,5 coulombs. Eu não vou me atrever a falar esse número, é um número muito grande. Então, essa é a carga que a gente precisa. Só que ele quer saber o tempo. Então, eu tenho carga, quero saber tempo. O que me fala a relação entre carga e tempo é justamente a intensidade da corrente elétrica. Quantos coulombs passam em um segundo? Ou quantos amperes tem? Então, como a corrente é de 2 amperes, eu sei que isso é a mesma coisa que 2 coulombs em 1 segundo. Então eu sei que passam 2 coulombs em 1 segundo. Então se eu quiser ter tudo isso aqui, se eu quiser passar 5.360.272.417,5 coulombs, eu vou ter que esperar aí nessa corrente um tempo t. Com isso, t é simplesmente o tanto de carga que eu preciso dividido por 2, resolvendo a regra de 3. E se eu fizer isso aqui, eu vou ter que esperar 2680, na verdade. 2680 136 208,5 segundos. Que eu já fiz essa conta para converter para anos. Se eu converter isso aqui para valor de anos, eu vou ter que esperar 84,98 anos, que é mais ou menos 85 anos. Então, se eu quiser produzir meia tonelada de alumínio, 500 quilos de alumínio, que nem eu falei aqui atrás,
com uma corrente que só passa 2 km por segundo, eu vou ter que esperar aí 84,98 anos. Para arredondar, 85 anos. Quem esperou 84,98 espera 85 tranquilamente. Então a gente consegue ver que 2 A na verdade é uma corrente muito fraca. E a indústria, principalmente quando quer fazer coisa com metal, vai usar muito mais eletricidade. E é por isso que qualquer coisa que envolva a produção de metal, alumínio, ferro que você usa no seu dia a dia, envolve muita eletricidade todo dia. Então, basicamente, é assim que a gente consegue montar essas relações e chegar onde a gente precisa. Então, o que a gente tem que sair daqui sabendo? A relação entre química e eletricidade é muito útil para fazer coisas de modo geral. E foi o Faraday que conseguiu mostrar essa conexão entre química e eletricidade a partir da constante dele, que relaciona a quantidade de carga que você tem em 1 mol de elétrons, que é a constante de Faraday. 1 mol de elétrons tem 96.485 coulombs. E lógico, isso junto com a definição da intensidade da corrente elétrica, que é o tanto de carga que você passa em um determinado tempo. E juntando isso que o Faraday fez com o que a gente aprendeu de oxidação, redução, pilhas e eletrólise, a gente pode fazer basicamente o que a gente quiser. Gente, essa live foi por aqui. Obrigado por quem ficou até o final. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que com certeza tem dúvida nesse tópico e deixa aqui embaixo o que você quer que eu fale. E se você gosta de ciência e quer aprender como estudar melhor, aprender mais química em menos tempo, então já me segue no Instagram, @profmatheusgaldino. Eu posto coisa quase todo dia, tentando ajudar vocês e mostrar como aprender química de um jeito mais inteligente. Gente, vejo vocês na próxima aula. Até mais.